Atenção, atenção, Sereto News chegando com a escalação do Corinthians, novidades do Timão, novidades na escalação para o jogo entre Corinthians e Grêmio neste domingo às 4 da tarde, Neoquímica Arena em Itaquera, Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Vamos às novidades na escalação do Corinthians. Inscreva-se no canal do Sereto, deixe o seu like, que é muito importante. Vamos juntos falar do Corinthians, que joga neste domingo no Campeonato Brasileiro, às 4 da tarde, na Neoquímica Arena contra o Grêmio. Corinthians e Grêmio têm o mesmo número de pontos na tabela de classificação. O Corinthians está na 10ª posição, com 39 pontos ganhos. O Grêmio está na 11ª posição, com 39 pontos ganhos. É claro que o torcedor corintiano gostaria que o Corinthians estivesse brigando pelo título. É claro que o torcedor corintiano gostaria que o Corinthians estivesse na final da Libertadores. Não está, né? É claro que o torcedor corintiano gostaria que o Corinthians estivesse muito melhor do que está na temporada, na competição. Mas a verdade é que o Corinthians está só na 10ª posição do Campeonato Brasileiro, mas tem que melhorar a sua pontuação urgentemente para tentar, quem sabe, uma pré-Libertadores. E aí, claro que todas as fichas do Corinthians são colocadas na semifinal da Copa do Brasil, no dia 10 de dezembro. O Corinthians enfrenta o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, lá em Belo Horizonte. Depois, no dia 14 de dezembro, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro no jogo de volta da Copa do Brasil, na Neoquímica Arena, e tem todas as condições de ser o campeão da Copa do Brasil para salvar o ano e conseguir a classificação à Libertadores da América. O Corinthians precisa disputar a Libertadores da América, não pode mais ficar fora da Libertadores. O Corinthians está se apequenando. O torcedor corintiano pode até ficar chateado comigo, mas é verdade. Não ganha um campeonato brasileiro desde 2017, né? Vive só de título do Campeonato Paulista, que é muito pouco. Ganhou o Campeonato Paulista, é bem verdade, sobre o Palmeiras, né? Sobre o seu principal rival. O Corinthians venceu a equipe do Palmeiras, tirou também o Palmeiras na Copa do Brasil, que foi muito importante para o Corinthians, mas o Corinthians precisa disputar a Taça Libertadores da América, voltar a vencer a Taça Libertadores da América. Veja, o Flamengo vai para ou o Flamengo ou o Palmeiras vão conquistar a 4ª Libertadores da América, né? Quem ganhar a Libertadores será tetracampeão da Libertadores da América, e o Corinthians só ganhou uma Libertadores da América em 2012. Então precisa se recuperar do ponto de vista da conquista de títulos para voltar a ser gigantesco o Sport Clube Corinthians Paulista. Bom, para esse jogo contra o Grêmio, o Corinthians terá muitas novidades, porque o técnico Dorival Júnior não poderá contar com o Ramírez, com o Martínez, né? O Martínez está suspenso. Para variar, o Martínez está suspenso de novo, tomou o 3º cartão amarelo. O Bidon foi expulso, vai cumprir suspensão automática, e o Ranielli também tomou o 3º cartão amarelo. 3 volantes, né? Justamente na posição de volante, o Corinthians perde 3 jogadores importantes. O Corinthians não tem o jogador, o André, garoto das categorias de base, está machucado. O Vitinho também está machucado, mas nas demais posições, o Corinthians tem, por exemplo, a volta do Mateuzinho. Mateuzinho cumpriu suspensão automática, é importante. Jogador, é titular absoluto da lateral direita do Corinthians, né? No jogo passado, o Martínez, no jogo contra o Vitória, o Martínez jogou improvisado na posição de lateral direito, porque o Mateuzinho estava suspenso. O Maicon também cumpriu suspensão. O capitão do time do Corinthians retorna à equipe do Corinthians no meio de campo, já que o Corinthians não terá volantes, certamente o Maicon será um dos volantes do Corinthians. Não se sabe ainda se o Maicon vai permanecer no Corinthians para a próxima temporada,
justamente porque o contrato de empréstimo dele termina no final do ano. De qualquer maneira, no momento ele é um jogador que tem absoluto prestígio com o técnico Dorival Júnior, tanto é que ele é o capitão do time, o Dorival gosta dele, então o Maicon vai jogar. E a grande novidade do Corinthians deve ser a volta do goleiro Hugo, né? O Hugo ficou de fora do último jogo por causa de uma luxação no ombro. O Felipe Longo foi o goleiro contra o Vitória, inclusive fez uma defesa importantíssima, espetacular. Teve aquela questão, será que a bola entrou? Será que a bola não entrou? Mas a verdade é que ele salvou o Corinthians, mas o Hugo treinou ontem normalmente, treinou hoje normalmente, está recuperado dessa luxação no ombro e deve ser confirmado como goleiro titular do Corinthians. Até porque semana que vem, na segunda-feira, tem convocação da seleção brasileira para 2 amistosos e existe a possibilidade do Hugo ser convocado mais uma vez para a seleção do técnico Carlo Ancelotti. Vou botar a escalação do Corinthians para você, a provável escalação do Corinthians. É claro que saberemos mesmo. Tem ainda mais um treino, né? O Corinthians treina amanhã pela manhã. Então pode haver alguma mudança. Mas hoje o Dorival fez um treino tático. Então a provável escalação do Corinthians para pegar o Grêmio domingo na Neoquímica Arena é a seguinte: Hugo Souza, o goleiro, Mateuzinho, lateral direito, João Pedro e Gustavo Henrique, os zagueiros. Tem a possibilidade também do André Ramalho entrar na zaga no lugar do João Pedro. O André Ramalho já está recuperado de contusão, ficou no banco de reservas e depois entrou no jogo contra o Vitória no segundo tempo. Mas o João Pedro deve ser mantido na zaga titular, está muito bem, está com uma sequência interessante. Então, Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e o Matheus Bidu. Maicon, Charles deve ser escolhido para fazer o meio-campo do Corinthians. Tem uma possibilidade também do Rian ser escolhido, mas deve jogar o Charles. O André Carrillo e o Garro. No ataque, Yuri Alberto e Memphis Depay. É um Corinthians perto aí de sua escalação, eu diria, de sua força máxima para pegar a equipe do Grêmio. Você vê que no ataque tem o Garro, o Yuri Alberto, o Memphis Depay, tem o André Carrillo no meio de campo. Agora, existe a possibilidade também do Dorival Júnior escalar o time com 3 zagueiros, aí o Fabrício Andileri entraria no meio de no time e poderia sair o Charles, né? Poderia sair o Charles para a entrada do Fabrício Andileri, o Dorival que tem escalado o time com 3 zagueiros. Saberemos mesmo da escalação 1 hora antes do jogo da partida entre Corinthians e Grêmio, domingo às 4 da tarde, na Neoquímica Arena em Itaquera, jogo importante para o Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, deixe o seu like, faça parte do clube de membros do canal. É claro que eu vou fazer toda a cobertura do jogo para você, entre Corinthians e Grêmio, com aquela live depois do jogo, tá bom? E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau!